Responsável por organizar as eleições brasileiras, a Justiça Eleitoral tem um grande desafio este ano, que é a eleição dos próximos presidente da República, vice-presidente, governadores, vice-governadores, senadores e suplentes, além de deputados federais e estaduais. A Justiça Eleitoral é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e por 27 tribunais regionais eleitorais. Ela também julga e normatiza o processo eleitoral. Eleições e o judiciário são tema do debate entre o jurista André Ramos Tavares, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, e os convidados Jaime Martins de Oliveira, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e Henrique Ávila, conselheiro do CNJ. Vamos começar o nosso debate de hoje. Olá, Gisele. Essa relação do Poder Judiciário com a democracia no Brasil é muito importante, não é mesmo? É verdade, André, extremamente importante. Nós temos no artigo 1º da Constituição Federal, ali o direito, dizendo que todo poder emana do povo. E o povo exerce esse poder ou por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente, conforme os termos da Constituição Federal. Então, dentro dessa perspectiva, a Justiça Eleitoral ela é fundamental para assegurar esse direito de votar e ser votado, dar legitimidade ao processo eleitoral, e hoje nós vamos debater aí toda essa relação entre poder judiciário e eleições. Vamos tentar entender um pouco melhor como é que se dá esse funcionamento, esse relacionamento que tem sido cada vez mais explorado também pela própria mídia, não é mesmo? Sim. Queria agradecer a presença dos nossos convidados hoje, Dr. Jaime Martins de Oliveira, muito obrigado pela sua participação, e Dr. Henrique Ávila, muito obrigado por ambos poderem contribuir hoje com essa reflexão sobre esse relacionamento que sempre foi, de alguma maneira, delicado, especial, né? Mas que parece que nos últimos anos tem se intensificado, não é mesmo? A sociedade brasileira tem estado mais atenta até ao papel do judiciário e da justiça eleitoral, em especial, em conduzir a democracia, não é? Verdade, e isso é próprio do avanço democrático, né, aqui do Brasil, porque nós vivemos um período grande, que foi o período da ditadura militar, num outro sistema. A abertura democrática traz um novo modelo e aí a população, o cidadão, começa a se interessar pelo processo eleitoral. E isso, a cada eleição, se aprimora. No Brasil, até por conta, penso eu, até por conta daquele sistema anterior, nós passamos a ter eleição a cada 2 anos. As eleições do Brasil acontecem de 2 em 2 anos. Ora, como essa que nós estamos vivenciando agora, o presidente, deputados federais, senadores, ora, para governadores e prefeitos. E isso tem feito com que a justiça brasileira cada vez mais se aprimore. Eu posso dizer com segurança que o nosso sistema de justiça eleitoral é um dos mais avançados e melhores do mundo, André. E é também um sistema muito próprio, né? Porque nós deliberamos no Brasil que a condução administrativa das eleições se dá pelo Poder Judiciário no Brasil. Em muitos países é uma comissão em especial, às vezes é uma comissão ligada ao Poder Executivo. Não é no Brasil, não. No Brasil, a Justiça Eleitoral, além de ser jurisdição, né, ela também, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, conduz administrativamente, não é, ela cadastra, a Justiça Eleitoral cadastra os eleitores, ela recolhe, faz toda essa checagem de quem são os eleitores, depois ela faz também a edição de normas específicas, não é, a cada 2 anos, mas praticamente isso é uma atividade permanente, com resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, regulamentando as eleições. Ainda tem as funções consultivas, né? Então, e as funções consultivas, uma função exatamente. Jurisdicional, administrativa, consultiva e regulamentar. Então, e também punitiva. É verdade. E também punitiva, não é, Jaime? Pois é um rol de competências bastante extenso, bastante grande. Mas a justiça brasileira, felizmente, tem se desempenhado de maneira, a meu juízo, exemplar. A justiça eleitoral é um modelo de justiça, porque ela é rápida, até pela natureza dela, né? As coisas precisam ser decididas imediatamente. E ela tem dado essas respostas, seja no processo, no âmbito administrativo dela, com a estruturação da justiça eleitoral no país, são os 27 tribunais regionais eleitorais trabalhando de maneira incessante. Muitas pessoas olham para a justiça eleitoral muito próximo da eleição, mas ela é uma justiça que trabalha o tempo todo nesse preparo, nessa organização do processo eleitoral e depois do processo eleitoral.
ela começa o sistema de avaliação de contas e de preparação para um novo processo eleitoral. Muito importante, então, a participação popular em todo esse sistema, né? Porque não só na questão do próprio voto, que é fundamental, né? Primeiro pela conscientização da importância que isso é para o aprimoramento dessa democracia, tanto almejada e assegurada na Constituição Federal. Mas a participação popular se dá também em outras vertentes, né? Como os mesários ali para poder contribuir, né? na Justiça Eleitoral, a fiscalização, inclusive, das propostas que forem feitas e depois para verificar se estão sendo cumpridas ou não. Ou seja, na minha visão, eu acredito que o cidadão ele tem avançado muito nessa questão eleitoral, no sentido de conscientização da importância de todo esse processo. Ainda há muito a avançar, mas já é um passo. Né? E outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é que, como foi mencionado pelo Jaime, nós temos ali na mídia muito mais, muito mais divulgado na mídia o papel do tribunal, dos tribunais regionais, da Justiça Eleitoral de um modo geral, nessa época das eleições. Mas durante todo o ano existe uma movimentação intensa no trabalho dos tribunais e que é importante dizer isso para quem nos assiste. Agora, a maior conscientização realmente é aquela em que o cidadão passa a enxergar o Poder Judiciário como uma referência importante para a democracia, não é? Qual que é a tua posição, Henrique? Exato. O Poder Judiciário, ele, em períodos de crise econômica, financeira, política, social, moral, ele assume, sem dúvida alguma, uma relevância muito grande, porque ele, por definição, é o poder inerte que está lá para exatamente substituir a vontade, né, dos cidadãos em conflito. Né? E em períodos como esse, em que os conflitos se avolumam, é natural, né, que o Poder Judiciário seja mais conclamado. Né? Então, a sociedade, sobretudo no momento de difusão grande das comunicações, né, de redes sociais, né, que demandam, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral várias regras, né, para normatizar toda essa gama de relações, e no momento de difusão de comunicações, o Poder Judiciário fica ainda mais exposto. Em algumas situações, a gente acaba vendo que o judiciário se coloca em questões bem delicadas. Então, assim, quais são os limites do Poder Judiciário em matéria eleitoral, né? Porque, como a própria Constituição estabelece, todo poder emana do povo, que vai exercer diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Uma vez esses representantes eleitos, presume-se, então, que eles vão agir legitimados por esse voto que os elegeu. E aí, de algumas situações, é preciso a intervenção do Poder Judiciário por diversas situações. Alguma condição de inelegibilidade, candidato que acabou participando das eleições com uma decisão liminar. E no futuro a gente pode ter, inclusive, uma situação em que não seja possível que ele ou assuma ou, enfim, que ele efetivamente represente aquele cidadão que o votou e que conseguiu aquele número total de votos. Então, dentro dessa perspectiva, quais seriam os limites, então, do Poder Judiciário, tendo aí exatamente essa questão do voto, por um lado, né, que legitima aquele político a exercer aquela função, e, por outro lado, as decisões judiciais que, por questões legais, às vezes acabam sendo tomadas no sentido de não ser possível que ele exerça aquela função. Perfeito, Gisele. Veja, nós funcionamos numa democracia. Na democracia, fundamentalmente, é um cálculo matemático, vence a maioria. Né? Então, nós devemos sempre estar atentos nessa qualificação. A maioria vence. E, excepcionalmente, eu acho que esse advérbio é fundamental, excepcionalmente, o judiciário tem que intervir, né? Mas é preciso que haja esse comedimento. Por quê? Veja, uma hipótese, um governador eleito com 2, 3 milhões de votos, eventualmente é cassado. Nós vemos notícias, né, eventualmente, que um governador é cassado porque uma captação ilícita de sufrágio, por exemplo, né, que é uma irregularidade eleitoral. Veja, no caso do TSE, estamos falando de governador,
são 7 pessoas que estão dizendo que 3 milhões de pessoas não tinham, teoricamente, a capacidade de estarem elegendo aquele representante, pelo que o Estado, através da Justiça Eleitoral, o retira de lá. Obviamente, é preciso comedimento nisso, né? E a Justiça Eleitoral, por isso, é formada por homens experientes que compreendem esse cenário, compreendem essa realidade, é que vai delimitar com independência, com todas as garantias necessárias, quando é necessária esta intervenção. Os limites da Justiça Eleitoral, ou mesmo da Justiça Comum, seja ela qual for, são os limites da lei e da Constituição. O Judiciário examina de acordo com o que já foi pré-determinado na legislação, seja eleitoral, seja na legislação civil comum, seja na Constituição. E aí o que muitas vezes não se entende é isso, o sistema, ele é um sistema de sufrágio universal, todavia, ele deve acontecer de acordo com as normas estabelecidas, ou seja, se houver desvio, se houver corrupção, se houver qualquer infração às normas eleitorais, o Judiciário tem de intervir quando chamado, ou seja, houve uma denúncia, a denúncia foi comprovada, evidentemente, seja deputado, seja o candidato, não poderá assumir ou se assumiu deverá deixar o cargo porque se comprovou uma determinada irregularidade. E as irregularidades, elas também têm níveis, né? Não é toda irregularidade que leva, por exemplo, à perda de um mandato. E outra coisa que me parece importante frisar, porque às vezes não se entende isso, é que a nossa democracia ela é estruturada basicamente sobre 3 pilares, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. É o nosso sistema institucional. Muito bem. O sistema do legislativo e do executivo é por meio de eleição, voto direto. O sistema judicial é por meio de concurso. E, segundo a nossa Constituição, cabe ao Poder Judiciário a análise de acordo com as leis que foram feitas ali pelo Legislativo, cabe ao Poder Judiciário analisar em cada situação concreta se houve ou não excesso, abuso ou desvio de poder. A intervenção do Judiciário, portanto, se dá neste momento. Esse é um sistema que dá o que se chama de equilíbrio entre os poderes. É um sistema que procura não sobrepor um poder sobre o outro, porque, do contrário, nós teríamos abusos nas eleições, nós teríamos o abuso do poder econômico, que a cada momento democrático, a cada eleição, o sistema parlamentar e o Brasil, de maneira geral, vem buscando aperfeiçoar, né, o controle de financiamento de campanhas. Então, a nossa democracia ela está se construindo aos poucos, melhorando a cada processo eleitoral, e isso é que é importante. E há pouco se referia sobre a consciência. O eleitor, a cada eleição, parece tomar mais consciência, porque não é razoável que você vote num deputado, seja estadual, federal, seja um vereador, um prefeito, e não se lembre em quem você votou 6 meses depois. Porque o sistema exige não só o voto, mas também a fiscalização. Porque no momento da eleição ele está dizendo que vai fazer uma série, ele está assumindo compromissos sociais. Depois a gente precisa ver se ele está cumprindo os compromissos sociais. Vou agora pedir licença aos nossos convidados, Gisele. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo a seguir. Não saiam daí. Reflexões está de volta. Hoje o debate é sobre a relação entre as eleições e o Poder Judiciário no Brasil. Eu queria aproveitar agora, nesse segundo bloco, para a gente retomar um assunto que a gente tangenciou, mas que, no fundo, é o inverso, né? Qual que é o impacto das eleições no Poder Judiciário? A gente tem visto que, nos últimos tempos, especialmente no Brasil, até por força da imprensa, tem havido uma grande pressão sobre o Poder Judiciário em alguns casos concretos em específico. A verdade é que a gente percebe que isso pode, do ponto de vista jurídico, atingir a independência do juiz. Como é que é a visão? Queria ouvir o Henrique e o Jaime um pouco sobre isso. É preciso que haja compreensão, de que o Poder Judiciário ele não age politicamente
como age naturalmente o parlamento, como age o poder executivo, né, mediante, por exemplo, protestos. Não, o poder judiciário, por isso ele tem todas as garantias, inclusive da vitaliciedade, por isso o juiz não é eleito pela sociedade, né, porque exatamente ele tem que, com independência, dele decidir um processo, decidir um litígio a partir das provas dos autos, da lei e dos princípios norteadores dela. Né? A partir dessa compreensão, é possível que se verifique que o judiciário fica numa posição e as eleições, é por isso ele é o fiscal das eleições, né? Dentro do que o Jaime disse, dos freios e contrapesos entre os poderes harmônicos, né, independentes entre si, o legislativo e o executivo atuam de uma maneira diferente. O juiz, ele tem, por natureza, é da sua formação zelar pela sua independência e pela sua imparcialidade. Essa é a estrutura do nosso sistema. Sofrer pressão é absolutamente natural e normal. Agora, é da natureza do juiz saber suportar a pressão que vem de fora, a pressão social, a pressão da mídia, a pressão que vem de dentro, e do que próprio podem poder vir legislativo, né, que quer coibir muitas também, das vezes, né? Que muitas vezes nós vivemos conflitos assim, quase que de retaliação, ou do judiciário dar uma decisão, o legislativo então já imediatamente coloca um projeto em votação num sentido contrário ou num sentido de criar algum desconforto. Mas isso é do momento democrático que nós estamos vivendo. Mas será que não houve uma ampliação, uma intensificação muito grande disso com as redes sociais, né, com os grupos de WhatsApp, esse tipo de pressão? Porque com a difusão disso tudo, acaba havendo uma pressão maior. De fato, está ocorrendo isso, quer dizer, digamos, não uma agressão, mas uma forma mais intensa para os juízes hoje em dia? Eu penso que sim, André. Um exemplo recente que me parece claro dessa deturpação. Uma turma do Supremo julgou um habeas corpus, deferiu por 3-2, né, concedeu a ordem e no dia seguinte havia um instituto muito sério de pesquisa, fazendo uma pesquisa com a sociedade se estava ou não a decisão do Supremo correta, né? E veja como a sociedade, como as redes sociais, como elas trazem a sociedade para dentro do Poder Judiciário, às vezes de uma maneira exacerbada, porque não é preciso, não é ser nenhum técnico em direito para dizer que um cidadão comum que sequer formação jurídica não tem condição de avaliar se uma decisão absolutamente técnica está correta ou não. Isso pode diluir o próprio direito e até as garantias em geral. Exato, e aí entra no que o Jaime disse, quer dizer, e a pressão, isso é uma maneira de pressão, ela é absolutamente natural, mas cabe ao juiz zelar, e eu hoje faço parte do Conselho Nacional de Justiça, que também tem comissão, zelar, que isso também sofre pressão, mas zelar pela sua independência, pela sua imparcialidade, munido das suas garantias que a Constituição dá, não é? Porque as instituições, né, em momentos, sobretudo, como nós dissemos no início de crise, é natural que elas se acotovelem, não é? Não esperemos uma paz absoluta em momentos como esse, mas é preciso que as garantias estejam lá sólidas, as instituições trabalhando, para que nenhum prejuízo seja muito danoso, né? Eu provoquei o doutor Jaime, ele está querendo falar. Não pode falar. Quando você se referiu ao WhatsApp e tal, eu me lembrei imediatamente da própria TV Justiça, essa que nós estamos falando, porque a TV Justiça assumiu um papel relevantíssimo no instante em que os julgamentos do Supremo passaram a ser assistidos e foram transmitidos ali ao vivo, em tempo real, a sociedade passou a acompanhar. E essa é uma realidade única, eu acho que eu não conheço outros países em que isso acontece com essa transparência que acontece no Brasil, que tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Todavia, é indiscutível. Abriu o judiciário. Hoje todos os ministros são conhecidos, as pessoas sabem quem são os ministros do Supremo, o que há 20 anos ninguém sabia. Eles não eram conhecidos. O que tinha suas vantagens e tinha também suas desvantagens. O fato importante nesse processo é que o judiciário, com quase 100 milhões de processos, para 18 mil juízes, de alguma forma, com um esforço sobre-humano, consegue responder a essa demanda. Tem conflito? Tem conflito, mas são conflitos próprios da democracia e que aí sim precisam
que os atores, aqueles que são os representantes, os mais legitimados, os da cúpula, tenham a sabedoria de conduzir esse processo, porque o freios e contrapesos, o sistema de equilíbrio entre os poderes, existe justamente porque se pressupõe conflito. A questão é que você não pode agravar o conflito no limite em que você coloque em risco a própria democracia. E dentro desse processo, né, de legitimação da democracia e fortalecimento da democracia, uma das funções também é permitir que esses candidatos tenham igualdade de condições para disputar as eleições. E por que eu estou falando nisso? Porque nós tivemos diversas reformas, né, recentes, no que diz respeito à legislação eleitoral, e isso também acabou desaguando no judiciário uma série de questionamentos. A gente pode dizer que as regras para o processo eleitoral de 2018 estão bem claras e bem definidas? Elas estão bem claras, estão bem definidas. O que a gente sempre vai dizer é o seguinte, elas sempre poderão ser melhoradas. E nós já tivemos situações, porque o Brasil é uma democracia recente. Nós ainda há pouco voltamos a discutir se deveríamos continuar no presidencialismo ou não. Então, nós somos uma democracia nascente e que estamos procurando o próprio caminho. O Brasil está procurando o seu caminho democrático. Isso significa que as leis terão de ser aperfeiçoadas, terão de ser melhoradas. Foram tomadas algumas medidas legislativas e outras judiciais que afetam esse processo eleitoral. Nós não sabemos exatamente como isso vai se dar. A ideia foi equilibrar as forças. Se isso vai ser alcançado ou não, e em que ponto isso vai ser alcançado, é uma coisa que nós vamos ter que avaliar e, eventualmente, mudar para o próximo sistema. O que se está procurando a cada processo eleitoral, no meu ponto de vista, não sei se os demais concordam, é aperfeiçoar isso, equilibrar, permitir que as pessoas tenham as mesmas condições no processo eleitoral. Eu acho que nós avançamos. Se foi o melhor, não tem mais financiamento, os financiamentos de campanha, agora se discute se vai ser um dia só financiamento público, e há teses boas de um lado e há teses boas de outro. O que nós temos é de encontrar o nosso caminho. Muitas vezes, as eleições elas também impactam o judiciário, porque aqueles representantes eleitos, que muitas vezes renovam o parlamento, o congresso ou as assembleias, mais na próxima eleição as câmaras, editam leis, né, que têm a ver com o Poder Judiciário, ou que aumentam muitas vezes demanda do Poder Judiciário, ou mesmo leis que aumentam os poderes do Poder Judiciário. Olha, teria muitos exemplos, né? O Congresso Nacional recentemente aprovou uma série de atos normativos, incluindo emendas, que ampliaram o poder do Supremo Tribunal Federal, né? Então, veja, não é verdade que estejam sempre em conflito ou que o conflito esteja permanente, né? Basta avaliar em momentos recentes, não precisa ir muito longe, né? Como o próprio Congresso muitas vezes reafirma os poderes do judiciário, a independência do judiciário, a capacidade de manejar os processos da melhor forma, né? Reafirma a legitimidade do judiciário e aumenta os seus próprios poderes. Vou lhe dar um exemplo, André. Recentemente, em 2015, o Congresso Nacional editou o novo Código de Processo Civil. Uma das medidas, das principais medidas do novo Código de Processo Civil foi estabelecer um sistema de precedentes. Quer dizer, o próprio Congresso Nacional reconhecendo que, embora ele faça as leis, é naturalmente o Judiciário quem interpreta e quem amolda a lei para a situação concreta, né? O ministro Sepúlveda Pertença costuma dizer que a Constituição no Brasil nada mais é do que aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. Isso é uma realidade, né? Então, o sistema de precedentes, o próprio Congresso Nacional fortaleceu o sistema de precedentes. O que disse, em outras palavras, que aquilo que o Judiciário decidisse em determinados procedimentos, recursos repetitivos, súmula vinculante, e etc., geral, né? Todo o Poder Judiciário deverá cumprir, e no caso da súmula vinculante, não é, Jaime? Até mesmo a administração pública deverá cumprir, não é, André? Exatamente. Então, veja, esse jogo democrático é muito saudável quando é feito dessa maneira, com a participação de todos os agentes. O ministro José Antônio Dias Toffoli disse recentemente que em Brasília os interlocutores têm que se falar. E muitas vezes você não escolhe o interlocutor. O interlocutor chega pronto porque ele é eleito por uma classe específica, por uma associação específica. E faz parte da democracia que eles se comuniquem e levem esses nobres propósitos adiante para o fortalecimento da democracia. E com isso, de fato,
o Parlamento, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário vão se ajustando, né, na medida em que as necessidades efetivamente vão surgindo. Muitas vezes é até difícil editar uma lei sem saber quais são as necessidades reais, né? E muitas vezes ficar tateando ou chutando não faz parte. Agora, um dispositivo que me é muito caro no novo Código de Processo Civil, viu, Henrique, é justamente o da proibição de mudança de jurisprudência sem motivação, né? Tem a ver justamente com o que você colocava dos precedentes, um novo modelo que se impôs a partir do Código de Processo. Né? A gente precisa ter realmente isso, né? A mudança de... a independência do judiciário também não pode ir ao ponto de a toda hora, não é, ficar mudando o que é o direito em vigor. Exatamente, porque se exige do cidadão que haja corretamente, é preciso das instituições, dos tribunais, do parlamento, do poder executivo, que entregue a ele qual é, afinal, a pauta de conduta que ele deverá tomar. E com uma norma única, não adianta dizer, não, se for no Acre vai ser assim, se for no Rio de Janeiro vai ser assado. Né? Mas vão esperar o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal decidir se o que você fez está correto. Agora, é interessante que no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi, inclusive, chamado de Tribunal da Democracia, esse tipo de informação pode se dar, inclusive, de uma maneira prévia, né, por meio das consultas, em que se tem ali a oportunidade de tentar dirimir, né, já de antemão, alguns possíveis conflitos, de tentar já seguir uma linha dentro daquilo que o tribunal entende como correto, de acordo com a legislação e com a Constituição Federal. E aí nós temos essa atuação também, né, André, que é um pouquinho antes desse processo jurisdicional. Não pode ser relacionado a um caso concreto, a um caso real, né, mas o tribunal, a Justiça Eleitoral, ela profere excepcionalmente, não é, decisões em consulta. Mas eu acho que esses já são dois assuntos, talvez, para um próximo programa. A gente chegou ao final. Eu queria agradecer a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, pela participação. Agradecer aqui mais uma vez aos nossos ilustres convidados e também agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, acesse tvjustiça.jus.br. Não deixe também de conferir o nosso novo canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.